Capítulo 8. Nós realmente nos recuperamos. Livro azul do N.A. Embora dois bicudos não se beijam, como diz o ditado, foi a dicção que nos uniu. Nossas histórias pessoais podem variar no padrão individual, mas no fundo todos temos a mesma coisa em comum. Essa doença ou distúrbio em comum é a adicção. Conhecemos bem as duas características da verdadeira adicção: obsessão e compulsão. A obsessão é aquela ideia fixa que nos leva sempre de volta à nossa droga de preferência ou a algum substituto, na procura do bem-estar e do conforto que um dia experimentamos. A compulsão existe quando iniciamos o processo com um pico, um comprimido ou um drink e não conseguimos mais parar apenas com a primeira força de vontade. Devido à nossa sensibilidade física às drogas, estamos completamente nas garras de um poder destrutivo maior do que nós. Todos nós enfrentamos o mesmo dilema. Quando chegamos ao fim da linha e descobrimos que não conseguimos mais funcionar como seres humanos com ou sem drogas. O que nos resta fazer? Parece haver apenas essa alternativa, ou continuar da melhor maneira possível até o amargo fim, prisão, instituições ou morte, ou encontrar uma nova maneira de viver. Poucos adictos no passado chegaram a ter essa última opção. Os adictos de hoje são mais afortunados. Pela primeira vez em toda a história humana, um caminho simples vem sendo seguido por muitos adictos e encontra-se ao alcance de todos. Trata-se de um programa espiritual, simples, não religioso, conhecido como Narcóticos Anônimos. Não existia a N.A. há uns 15 anos atrás. Quando a minha adicção me levou ao ponto de total impotência, inutilidade e redição, encontrei a AA e conheci nessa irmandade adictos que também achavam que o programa era a solução para o seu problema. Mas sabíamos que muito ainda estava no caminho da desilusão, degradação e morte, pois eram incapazes de se identificar com os alcoólatras de AA. Sua identificação dava-se apenas em relação aos sintomas aparentes e não no nível mais profundo das emoções ou dos sentimentos, onde a empatia torna-se uma terapia saudável para todos os adictos. Em julho de 1953, formamos o que ficou conhecido como Narcóticos Anônimos, com vários outros adictos e alguns membros de AA, que tinha muita fé em nós e no programa. Sentimos que agora o adicto encontraria desde o início toda a identificação necessária para se convencer de que podia manter-se limpo, através de exemplos de outros adictos que vinham se recuperando há vários anos. Com o passar do tempo, ficou provado que isso foi realmente necessário. Essa linguagem, sem palavras do reconhecimento, da crença e da fé, chamada empatia, criou uma atmosfera na qual podíamos sentir o tempo, tocar a realidade e reconhecer os valores espirituais que há muito estavam perdidos para muitos de nós. Em nosso programa, estamos crescendo em número e em força. Nunca antes, tantos adictos limpos por sua própria escolha e livres na sociedade puderam reunir-se onde quer que fosse
para manter a recuperação em total liberdade criativa. Havia até adictos que diziam que o que tínhamos planejado não era viável. Acreditávamos na divulgação de uma lista de reuniões, sem nos escondermos, mas como outros grupos. Acreditávamos que o nosso método era diferente de todos os outros, tentados antes pelos que defendiam um longo afastamento da sociedade. Sentíamos que, quanto mais cedo o adicto encarasse seus problemas na vida diária, mais rapidamente ele se tornaria um cidadão realmente produtivo. Mais cedo ou mais tarde, teremos que caminhar com as nossas próprias pernas e encarar a vida como ela é. Por que não fazer isso desde o início? Evidentemente, por causa disso, muitos recaíram e outros se perderam completamente. Entretanto, muitos permanecem e outros voltaram após recaída. O importante é o fato de haver muitos de nossos membros com longos períodos de total abstinência e em melhores condições de ajudar os recém-chegados. Sua atitude baseada nos valores espirituais de nossos passos e tradições é a força dinâmica que traz crescimento e unidade ao programa. Agora chegou a hora em que sabemos que a velha mentira, uma vez um drogado, sempre um drogado, não será mais tolerada, nem pela sociedade, nem pelo adicto. Nós nos recuperamos. Recuperação começa com rendição. A partir desse ponto, cada um de nós é lembrado de que um dia limpo é um dia ganho. Em Narcóticos Anônimos, nossa atitude, pensamento e reações mudam. Percebemos que não somos de outro mundo e começamos a compreender e aceitar quem somos. A adicção existe desde que existiam pessoas. Para nós, a adicção é a obsessão de usar as drogas que estão nos destruindo, seguida de uma compulsão que nos força a continuar. A total abstinência é o alicerce da nossa nova maneira de viver. No passado, não havia esperança para um adicto. Em Narcóticos Anônimos, aprendemos a partilhar a solidão, a raiva e o medo que os adictos têm em comum e não conseguem controlar. Foram nossas velhas ideias que nos colocaram em apuros. Não estamos voltados para a realização pessoal. Focalizamos o vazio e a falta de sentimento de tudo. Não conseguíamos lidar com o sucesso, então o fracasso se tornou a maneira de viver. Em recuperação, os fracassos são apenas dificuldades passageiras e não elos de uma corrente inquebrável. Honestidade, mente aberta e boa vontade para mudar são atitudes novas que nos ajudam a admitir nossos erros e pedir ajuda. Já não somos mais forçados a agir contra a nossa verdadeira natureza, nem a fazer coisas que não queremos fazer realmente. A maioria dos adictos resiste à recuperação e os programas que partilhamos com eles interferem no seu uso. Se os recém-chegados nos disserem que pode continuar usando drogas de alguma forma, sem sofrerem efeitos prejudiciais, podemos encarar o fato de duas maneiras. A primeira possibilidade é que eles não sejam adictos. A outra é que a doença não tenha se tornado, aparentemente para eles,
e ainda estejam negando a sua adicção. A adicção é a retirada das drogas, distorcem o pensamento racional e os recém-chegados geralmente focalizam as diferenças e não as semelhanças. Procuram maneira de contestar a evidência da adicção ou de se desqualificarem para a recuperação. Muitos de nós fizeram o mesmo no início. Por isso, quando trabalhamos com outros adictos, tentamos não dizer ou fazer algo que possa servir de desculpa para continuarem usando. Sabemos que a honestidade e a empatia são essenciais. A redição total é a chave para a recuperação e somente a completa abstinência funciona para nós. Pela nossa experiência, nenhum adicto que tenha se rendido totalmente a esse programa deixou de encontrar recuperação. Narcóticos Anônimos é um programa espiritual, não religioso. Qualquer adicto limpo é um milagre e manter o milagre vivo é um processo contínuo de conscientização, redição e crescimento. Para um adicto, não usar é um estado anormal. Aprendemos a viver limpo, aprendemos a ser honesto conosco e a considerar os dois lados de uma questão. No início, é difícil tomar decisões. Antes de ficarmos limpos, a maior parte das nossas ações eram guiadas por impulsos. Hoje, não estamos presos a esse tipo de pensamento. Somos livres. Em nossa recuperação, consideramos essencial aceitar a realidade. Quando conseguimos, não sentimos necessidade de usar drogas na tentativa de mudar a nossa percepção. Sem drogas, temos a chance de começar a funcionar como seres humanos úteis. Se nos aceitarmos e se aceitarmos o mundo exatamente como ele é, aprendemos que os conflitos são partes da realidade e aprendemos novas maneiras de resolvê-los, em vez de fugir deles. São partes do mundo real. Aprendemos a não nos envolver emocionalmente com os problemas. Lidamos com o que está ao nosso alcance e tentamos não forçar as soluções. Aprendemos que se uma solução não é prática, ela não é espiritual. No passado, transformávamos as situações simples em problemas, fazíamos tempestade em um copo d'água. Foram as nossas grandes ideias que nos trouxeram aqui. Em recuperação, aprendemos a depender de um poder maior do que nós. Não temos todas as respostas ou soluções, mas podemos aprender a viver sem drogas. Podemos nos manter limpo e apreciar a vida, se nos lembrarmos de viver só por hoje. Não somos responsáveis por nossa doença, apenas por a nossa recuperação. À medida que começamos a aplicar o que aprendemos, nossas vidas começam a mudar para melhor. Buscamos a ajuda de outros adictos que estão desfrutando a vida livre da obsessão e de usar droga. Não precisamos compreender esse programa para que ele funcione. Só temos que seguir suas orientações. Conseguimos alívio através dos 12 passos, essenciais para o processo de recuperação, pois são uma maneira de viver nova, espiritual, que nos permite participar da nossa própria recuperação.
Desde o primeiro dia, os 12 passos tornam-se parte de nossa vida. A princípio, podemos estar cheios de negatividade e só nos apoiarmos no primeiro passo. Mais tarde, o medo é menor e conseguimos usar essas ferramentas mais plenamente e com maior proveito. Percebemos que os velhos sentimentos e medos são sintomas da nossa doença. Agora, a verdadeira liberdade é possível. À medida que nos recuperamos, adquirimos uma nova visão sobre o que é estar limpo. Apreciamos a sensação de alívio e liberdade do desejo de usar. Descobrimos que todos os que nos encontramos acabam tendo algo a oferecer. Nós nos tornamos capazes de receber e também de dar. A vida pode se tornar uma nova aventura para nós. Passamos a conhecer felicidade, alegria e liberdade. Não existe modelo de adicto em recuperação. Quando livre das drogas, o adicto trabalha o programa. Acontecem coisas maravilhosas. Sonhos perdidos despertam e surgem novas possibilidades. A boa vontade de crescer espiritualmente nos mantém animados. Quando agimos de acordo com os passos, o resultado é uma mudança na personalidade. Nossas ações é que são importantes. Deixamos resultados com o nosso poder superior. A recuperação torna-se um processo de aproximação. Perdemos o medo de tocar e sermos tocados. Aprendemos que um simples abraço amigo pode fazer toda a diferença do mundo. Quando nos sentimos sozinhos, experimentamos o verdadeiro amor e a amizade verdadeira. Sabemos que somos impotentes perante uma doença incurável, progressiva e fatal. Se não for detida, irá piorar até morrermos. Não podemos lidar com a obsessão e a compulsão. A única alternativa é parar de usar e começar a aprender a viver. Quando estamos dispostos a seguir esse curso de ação e aproveitar a ajuda disponível, uma vida totalmente nova se torna possível. Desta maneira, nós realmente nos recuperamos. Hoje, seguros no amor da irmandade, podemos finalmente olhar outro ser humano nos olhos e ser grato pelo que somos.